Fala, meus queridos concurseiros, estamos aqui com mais uma notícia bombástica do CNU. Hoje dia 26, na verdade, né? Bem hoje mesmo, o MPF entrou com uma recomendação de judicialização no concurso do CNU para fins de ilegalidades que foram vistas nas cotas raciais, na etapa da heteroidentificação. Então, se você fez o CNU, reprovou na heteroidentificação, esse vídeo aqui é para te mostrar o que o MPF está enxergando de erro, e eu ainda vou dar mais equívocos que aconteceram no CNU do que o MPF descobriu, e coisas são realmente inaceitáveis. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final, porque isso aqui vai fazer diferença entre você voltar para as cotas do CNU ou continuar reprovado, beleza? Então vamos lá. MPF vê falhas em cotas raciais negadas às pessoas negras no CNU. O MPF identificou falhas graves na heteroidentificação do CNU e recomenda tutela jurisdicional para candidatos negros prejudicados. A gente viu muita gente parda sendo prejudicada no concurso do CNU e muitos boatos que vamos falar aqui nessa matéria. A gente já comentou isso aqui em vídeos anteriores, só que isso aqui é um grande compilado que o MPF fez hoje, tá? Hoje é 26/5. Então vamos lá. Vamos aqui rapidinho. Ó. O MPF identificou falhas revelando um cenário alarmante de exclusões sem critério claro, violação de direitos e desrespeito à política de cotas raciais no serviço público. Documentos obtidos pelo Metrópolis mostram, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, o órgão aponta a exclusão de candidatos negros sem qualquer justificativa objetiva, além da falta de transparência e da adoção de critérios irregulares, tá? Isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente está alertando há muito tempo. O concurso do CNU teve uma tonelada de ilegalidade na etapa da heteroidentificação. Foi muita gente prejudicada mesmo, principalmente os pardos que foram excluídos do concurso. E olha só, aqui ó, em meio a tantos boatos, tem até esse detalhe aqui, ó. O caso ganhou contornos ainda mais preocupantes depois que o Metrópolis revelou a existência de uma denúncia segundo a qual um membro da cúpula do MGI teria orientado as bancas de heteroidentificação a excluir de forma deliberada candidatos negros não retintos, ou seja, os pardos, o que fere a lei de cotas. À época, o Ministério da Gestão e Inovação, responsável pelo certame, negou a acusação. Então já estava um concurso cheio de irregularidade, veio essa notícia aqui, a gente comentou na época também que os pardos estavam sendo indevidamente excluídos do concurso do CNU. E aqui ó, continua, apesar disso, de acordo com o MPF, as irregularidades encontradas não são meros erros administrativos, olha, que eu falei desde o começo. As falhas violaram o devido processo legal, comprometeram a política de ações afirmativas e causaram prejuízos concretos a pelo menos 145 candidatos que tinham direito às vagas. Então, no CNU, e eu acho que isso aqui é muito mais, inclusive, tá? Esse levantamento aqui talvez leve em consideração só o bloco 4, mas tem outros blocos ainda. E eu vou falar, muita gente entrou com ação judicial para questionar. E olha só, agora eu queria fazer uma comparação aqui. Quais falhas foram identificadas pelo MPF, tá? Inclusive, eu trouxe até aqui a petição inicial de um processo meu aqui, do escritório, tá? Um processo meu, do Alisson, tá? Que a gente entrou com esse processo para ele, justamente para questionar essa reprovação na heteroidentificação. E eu vou fazer aqui uma comparação. Quais são as ilegalidades que o MPF apontou na heteroidentificação do CNU? Primeiro, exclusão das cotas sem explicação objetiva. As bancas de heteroidentificação utilizaram a expressão genérica não enquadrado para desclassificar candidatos sem apresentar critérios ou justificativa. O que a gente trouxe na nossa petição, se você descer aqui, ó, da ausência de motivação do ato administrativo que desconsiderou a declaração do autor e violação contraditória de defesa. E é exatamente isso aqui, ó, não enquadrado, tá vendo aqui? Tudo o que aconteceu nesse concurso, a motivação para excluir uma pessoa das cotas foi só esse quadradinho aqui, ó, não enquadrado, não tem um A, um B, nem um pontinho, uma vírgula a mais que a César Rio colocou nesse processo aqui, em qualquer outro lugar, para justificar a eliminação de todos os candidatos nessa mesma situação, igual o Alisson aqui nesse caso. Vamos voltar aqui, ó. Impedimento à defesa dos candidatos. Os desclassificados não puderam acessar o parecer da banca nem apresentar documentos. O que a gente fala aqui? Exatamente a mesma coisa. Não, ó, violação ao contraditório e à ampla defesa, pois é impossível impugnar de forma adequada um ato administrativo cuja motivação foi completamente genérica. E outra, mesma coisa aqui, ó, a banca também não disponibilizou os candidatos a possibilidade de apresentar documentos complementares, como fotografias de si e de seus familiares. Então também trouxemos esse argumento aqui. Próximo, falta de transparência na escolha dos avaliadores do CNU. Também trouxemos isso aqui. Não sei quem foi, não sei quem foram os avaliadores do CNU. Não sei se eles eram capacitados para tanto. Eles soltaram genericamente uma lista de pessoas que estavam ali como
sendo os responsáveis para fazer a avaliação do certame, mas também não deixaram muito claro o que todo mundo estava sabendo. Até porque muitos daqueles mini currículos, nem dá para chamar assim, que foi disponibilizado pela Cesgran Rio, eram exatamente iguais aos de todo mundo. É impossível que tenha 200 pessoas com o mesmo currículo. Então ficou muito sem transparência. Critérios inconsistentes entre comissões, a ausência de um padrão para avaliar traços fenotípicos resultou em decisões arbitrárias. Também trouxemos isso aqui na nossa petição. E outra, violação dos princípios constitucionais. Falhas indicadas afrontam princípios da legalidade, isonomia, publicidade, motivação, eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição e na Lei 9784, que também trouxemos a Lei 9784 aqui, né? Uma coisa que a gente sempre traz aqui. Lei 9784, tá? Artigo 50, que fala o quê? Os atos administrativos deverão ser motivados quando decidam sobre o processo administrativo de concurso de seleção pública e decidam recursos administrativos. Então, não foi, tá? Vamos continuar aqui, ó. E outra, tá aproveitando aqui, ó, mais um ponto aqui. E esse aqui, ó, o MPF nem trouxe, mas esse aqui o escritório pegou a Cesgran Rio no pulo do gato. Pegamos a Cesgran Rio forjando pareceres de heteroidentificação, porque o ato ele é posterior à reprovação em si. Por quê? Eu trouxe aqui uma réplica que a gente fez, tá? Em um caso nosso. E olha só que interessante. Primeiro, que nesse caso aqui a gente está fazendo, a banca não juntou nada, tá? Não juntaram o parecer hora nenhuma. Só que em outro processo, tá? Ela fez o seguinte, olha, a prova cabal do descaso da banca examinadora pode ser observada em casos que foram exatamente iguais, nos quais pareceres negativos foram forjados após a eliminação dos candidatos. Por que a gente sabe que é forjado? Porque se você for olhar aqui, ó, a data dos pareceres que eles estão juntando no processo, que data é essa aqui? 7/1/2025. Quando que foi a eliminação? Lá atrás, foi em 2024. Ou seja, eles esperam o candidato entrar na justiça, aí o juiz fala, uai, mas não tem motivação. Cesgran Rio, cadê a motivação? Aí a Cesgran Rio vem e traz um parecer pós-datado, que tem a data posterior à entrada do processo do processo em juízo. Ou seja, não existe parecer. Eles ficam inventando parecer para eliminar candidato depois que ele entra na justiça. Como que você faz um ato administrativo e só motiva ele quando você é impugnado na justiça? Não tem como, isso é inaceitável. Isso é uma coisa que a gente sempre bate aqui, porque não pode, de forma alguma, ter a motivação do ato administrativo posterior ao ato. O STJ é muito claro, a doutrina também fala o seguinte, olha, se você tem que motivar, você vai motivar antes ou concomitantemente à prática do ato, nunca posterior. Porque se for posterior, vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui, que é o quê? Olha, eles estão sempre forjando, estão procurando desculpa para justificar da forma como entenderem cabível, não importa. Eu preciso justificar isso aqui e vou inventar alguma coisa aqui para justificar o meu ato anterior. Então isso impede até a impugnação desse ato. Então isso não pode de forma alguma, tá? E aqui, ó, vamos lá, tem mais coisa. Em setembro do ano passado, logo depois da heteroindicação, o Metrópolis ouviu candidatos que tiveram a solicitação de cotas raciais negadas pela Cesgran Rio, escolhida pela MGI. Entre as pessoas que haviam sido enquadradas no sistema de cotas de concursos anteriores, inclusive promovidos pela mesma banca, inclusive o próprio Alissonzão aqui, se a gente pegar, o Alisson aqui, nosso cliente, ele também tinha várias aprovações anteriores. Aqui, aprovação anterior aqui nesse concurso, aprovação anterior em outros concursos aqui também, mais aprovação anterior aqui. Então, a Cesgran Rio foi totalmente, né, com todas as venhas possíveis, totalmente descuidada aqui nesse procedimento de heteroindicação do CNU. E eu tô batendo nessa tecla há muito tempo. Ó, a reportagem trouxe relatos de procedimentos impessoais, avaliações relâmpago e bancas compostas majoritariamente de pessoas brancas. Todo o procedimento chegou a ser definido como traumático, e realmente foi, né? Aqui também outro ponto, candidatos prejudicados. A investigação conduzida pela Polícia Federal, pela Procuradoria, né, de Direitos do Cidadão, identificou, com base em dados do MGI, ao menos 145 candidatos que tinham sido aprovados e estariam nas vagas. Só que no escritório a gente entrou com ações para 66, tá? Aqui no escritório a gente entrou com 66 ações até agora, né? Mais estão por vir, justamente para combater isso aqui, igual o Alissonzão e mais outros 65 candidatos que entraram com a gente, e estamos conseguindo reverter na justiça, como foi o caso aqui, né, do Alisson. Até trouxe aqui a decisão para vocês verem como é que foi essa decisão. Então a decisão vem aqui, ó, cuida-se de procedimento comum, tal, ajuizado por Alisson contra Cesgran Rio e União Federal,
E aqui vem, ó. No caso de análise diante das provas acostadas aos autos, vislumbra a presença de requisitos autorizadores da medida, com efeito, a fim de ratificar sua declaração, a parte autora junto aos autos os seguintes comprovantes: laudo antropológico, aprovação anterior e cadastro no CIAP. Há nos autos, ademais, algumas fotos da parte demandante que demonstram características fenotípicas de pessoa parda. Assim, neste juízo de correção sumária, entendo que a declaração de cor, firmada pela parte autora, encontra-se corroborada pelo acervo dos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determina a inclusão da parte autora na lista de candidatos aprovados. Então, a gente está vendo que muita gente foi prejudicada mesmo. E muitos desses aqui já entraram com a ação. Se você não entrou com a sua ainda, estaria nas vagas, estaria perto de estar nas vagas, tem interesse, manda mensagem para mim, vou deixar meu contato aqui embaixo no WhatsApp. Só manda mensagem que eu te mostro todas as decisões que a gente tem aqui. E temos várias, tá? Temos muitas decisões colocando candidatos de volta no CNU, inclusive já em fase de sentença, tá? Decisões finais do processo, já reconhecendo esse erro dessa Gran Rio no procedimento da dedicação, e muitos candidatos estão voltando, tá? Depois eu te mando além dessa decisão aqui, tem um monte, tem mais de 30 já, que já saíram aqui, tá? Te mando todas se você tiver interesse. O documento ao qual a Metrópolis teve acesso detalha ainda que dados fornecidos pela ENGE reforçam a plausibilidade de que a exclusão desses candidatos foi indevida, especialmente porque a exclusão comprometeu o direito à classificação. Tudo isso aqui é muito dura, muito grave, são acusações muito sérias que estão sendo feitas aqui. Em janeiro deste ano, o Ministério Público Federal chegou a recomendar à Justiça Gran Rio, responsável pelo total, a suspensão de divulgação dos resultados finais devido a indícios de violações aos princípios constitucionais legais. A recomendação não foi acatada, ou seja, eles estão, ó, pouco se lixando para o MPF. Eles estão falando, vamos terminar esse concurso aqui, por cima de tudo e por cima de todos, faz acordo aqui, faz acordo lá, impede o pessoal de reclamar, mas o pessoal está entrando na justiça e isso está também atrasando o concurso. Naturalmente, se o procedimento de adjudicação é tão viciado assim, não tem como um concurso desse ser homologado. Isso aqui é totalmente inaceitável. E vamos lá. Correção das falhas. Diante das denúncias de exclusão arbitrária da fragilidade do processo de adjudicação, o Ministério Público Federal, por meio da PFDC, traçou uma nota de resposta. A primeira ação foi a instalação de procedimento para apurar denúncias envolvidas. Como resultado, foram emitidas recomendações, É dever do Estado garantir decisões fundamentadas, assegurar a transparência e respeitar o direito à ampla defesa dos candidatos, que não foi feito, né? Entretanto, a MPF observou que, apesar das diretrizes terem sido estabelecidas, permanecia a necessidade de uma atuação concreta nos casos em que houve prejuízo aos candidatos. Com isso, foi recomendada a judicialização, tá? Tutela jurisdicional. Então, se você não entrou com a sua ainda, entre em contato comigo que a gente consegue tentar para você voltar para esse concurso. Vamos lá lutar pelo seu sonho de passar no CNU, conseguir sua vaga, voltar para as cotas e dar tudo certo. A gente está aqui para batalhar com você também. E aqui só um final contando o que é a heterodicação, como funciona a questão dos pardos e terminou. Então, a gente sabe que a heterodicação do CNU foi totalmente mal feita. Foi um grande absurdo, um show de horrores. Coisas que nunca tinham acontecido antes, aconteceram nesse concurso, estão forjando parecer por aí, estão justificando o injustificável, estão tentando, né? É o famoso, o que importa, não importam os meios, né? Estão tentando chegar lá, terminar esse concurso sem se importar com os meios, sem se importarem com o seu direito, candidato que fez o concurso esperava um tratamento adequado de acordo com o que você espera de uma banca de concurso público, que não foi feito, tá? Então, até o próprio MPF está do seu lado, o que significa o quê? Se o MPF está do seu lado, a sua chance de ganhar na justiça, inclusive, é até maior, porque o MPF vai vir opinar no processo e falar, olha, realmente esse procedimento foi ilegal, a gente já fez a apuração, a gente já investigou, e realmente esse processo está errado. Então, juiz, nesse processo do fulano aí, no seu caso, então entra lá e faz uma manifestação desse sentido, o que com certeza ajuda você a ganhar o seu processo também. Então, pessoal, finalizando o vídeo por aqui, só para deixar vocês mais cientes desse absurdo que aconteceu no CNU. E se você tiver interesse em reforçar aqui, manda mensagem para mim, que a gente tá lá com muitos processos dos 66 candidatos desses 145, já são clientes aqui do escritório, estão voltando no concurso. Se você quiser votar também, manda mensagem pra gente que a gente tenta votar por você de volta no concurso. Fechou? Tô te aguardando lá. Aquele abraço.